Tela branca com texto preto em forma. Projeto realizado com apoio da Lei Paulo Gustavo e da Secretaria de Educação e Cultura de Paraíso do Sul. Na sequência, surgem os logotipos em fundo claro. Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, Secretaria de Educação e Cultura e Prefeitura de Paraíso do Sul. Existem memórias que moram nas palavras, outras no silêncio das paredes. Há também aquelas que resistem apenas no chão, soterradas pelo tempo, apagadas pelas reformas, esquecidas pelas pressas da cidade. Neste curta-metragem, convidamos você a caminhar conosco pelas memórias do solo de Paraíso do Sul. Um território pequeno em tamanho, mas imenso em histórias. Cada rua, cada curva, cada nome de lugar carrega ecos de um passado múltiplo, diverso e nem sempre contado com justiça. Este documentário é um registro sensível e técnico, construído a partir de uma escuta atenta aos rastros deixados por povos que ajudaram a erguer esta terra. Mão feminina toca a parede antiga. Título: Memórias do Solo, Histórias de Paraíso do Sul. Antes dos mapas, antes dos cercados, os Guarani ocupavam livremente esta região. Viviam em harmonia com os rios, a mata e os ciclos da natureza. No século XVII, os jesuítas fundaram a Redução de Jesus Maria, onde hoje é Candelária, com uma população estimada em 10.000 indígenas. Esses povos habitavam não só o território da Redução, mas também as adjacências, como as terras que hoje fazem parte de Paraíso do Sul. Mas uma das muitas faces da violência colonial chegou em forma de bandeiras armadas. Raposo Tavares invadiu a Redução. Milhares de indígenas foram escravizados, mortos ou dispersos. Com o tempo, as comunidades remanescentes foram miscigenadas, deslocadas ou apagadas pelo avanço da ocupação luso-brasileira e, posteriormente, alemã. Antes de qualquer ocupação luso-brasileira ou imigrante, os povos originários já habitavam a região. Suas moradias, conhecidas como ocas ou malocas, eram construídas com plena integração ao ambiente natural. Eram estruturas grandes, comunitárias, feitas com galhos, cipós, folhas de palmeira e madeira leve, usando técnicas de amarração e encaixe. O formato oval ou retangular permitia resistência ao vento e à chuva. No interior, não havia divisórias fixas. O espaço era coletivo e flexível, adaptado à vida em grupo. Essas construções não tinham base de alvenaria, nem estruturas permanentes. Sua durabilidade era limitada ao ciclo natural da vegetação utilizada, sendo reformadas ou reconstruídas periodicamente. No território do atual Paraíso do Sul, embora não haja registro físico de aldeias, sabe-se que essas moradias existiram até a destruição das reduções jesuíticas e posterior dispersão dos povos originários. Hoje, não há casas, nem registros físicos visíveis da presença indígena no território do município. Mas a ausência de ruínas não é ausência de história. A presença indígena está na terra, nas águas, nos nomes indígenas de localidades que ficaram, nas sementes que germinaram e nas heranças genéticas de muitos moradores. Rostos humanos aparecem em um diagrama com vários quadrados. No final do século XVIII, o governo português passou a conceder grandes lotes de terra, as chamadas sesmarias, a brasileiros de origem lusa, incentivando o povoamento do interior.
Havia a Sesmaria do Capão Grande e outras propriedades como a Fazenda São Pedro dos Faxinais, do Pau a Pique, com nomes que ainda povoam o imaginário local, também foram sendo loteadas e, mais tarde, vendidas aos colonos alemães. As moradias desses primeiros ocupantes eram feitas com materiais simples, como barro, madeira e palha, mas nenhuma delas sobreviveu ao tempo. As primeiras moradias dos poceiros luso-brasileiros, entre o final do século XVIII e o XIX, eram erguidas com os materiais que a terra oferecia: barro, madeira, cipós e pedra bruta. A técnica mais comum era o pau a pique, com ripas entrelaçadas preenchidas com barro e cobertas por palha, tacaras ou telhas feitas à mão. Simples e frágeis, muitas vezes sem alicerce, essas casas enfrentavam a umidade e o tempo. Já os que tinham mais recursos construíam em alvenaria, com tijolos moldados e cozidos artesanalmente, telhas cerâmicas e madeiras de lei como canela e angico. Com o avanço da colonização e a venda das terras, quase todas desapareceram. Mas mesmo sem paredes, essas casas ainda contam histórias, sussurradas pelo vento e guardadas no chão de Paraíso do Sul. Não restam ruínas. Não restam paredes. O que resta são histórias contadas de geração em geração. Muitas vezes sem documentos, sem títulos, sem reconhecimentos oficiais. Com a chegada dos imigrantes e a exigência de regularização fundiária, famílias luso-brasileiras foram removidas, transferidas à força ou empurradas para áreas periféricas, como a região da Lia Brasileira. Hoje, os seus descendentes e suas memórias, embora invisíveis nos mapas e nos livros, permanecem vivas nas lembranças, nos modos de falar, nos gestos e nos sobrenomes. Falar da população negra em Paraíso do Sul é, antes de tudo, reconhecer um silêncio histórico, um silêncio forçado, herdado de séculos de opressão. Durante o período colonial, famílias luso-brasileiras escravizaram homens e mulheres negros para trabalhar nas lavouras e nas fazendas. A localidade chamada Quilombo, no município, carrega no nome a lembrança de possíveis refúgios, embora pouco se tenha documentado sobre isso. Nenhuma moradia histórica dessa população foi preservada, nenhuma estrutura restou. No século XX, ainda era comum famílias afrodescendentes construírem suas casas em terras de descendentes de alemães, com a condição de que dessem a preferência de prestarem serviços agrícolas aos donos das terras quando solicitados. O arranjo que reproduzia em novos moldes a dependência e a desigualdade herdadas da escravidão. Já as moradias da população afrodescendente, em sua maioria construída após a abolição ou em arranjos precários do século XIX, refletiam uma realidade de exclusão e pobreza. Eram casas erguidas com materiais do entorno, barro socado, madeira reaproveitada e cobertura de sapé ou palha, sem posse formal da terra e muitas vezes sob acordos de uso com famílias descendentes de colonos. Essas moradias eram simples e de curta durabilidade, pois não contavam com os mesmos recursos técnicos ou sociais. A construção era feita em mutirão, entre membros da comunidade ou da família, usando técnicas semelhantes ao pau a pique, ou mesmo apenas paredes de taipa. Em períodos de chuva ou abandono, essas casas se deterioravam com facilidade, o que explica a ausência de vestígios atuais. Apesar das limitações, eram espaços de afeto, convivência e resistência cultural. Muitas vezes, eram construídas em terrenos de difícil acesso, longe dos centros ou das áreas colonizadas. Hoje, o bairro Boa Vista abriga a maior parte da população negra do município. Embora invisibilizados nas narrativas oficiais,
Seus legados estão presentes na cultura local e na força do trabalho, do cotidiano. O resgate dessas histórias é mais do que justiça histórica, é reparação simbólica. No século XIX, o governo imperial incentivou a chegada de imigrantes alemães para ocupar o interior do Rio Grande do Sul. Com eles vieram tradições, língua, religião e uma arquitetura própria, o estilo enxaimel, com madeiras encaixadas, sem pregos e paredes preenchidas com barro ou tijolo cru. Imagens aéreas em time-lapse mostram a construção de uma casa em estilo enxaimel. Um homem martela uma viga de madeira. Em seguida, trabalhadores ajudam a montar a estrutura da casa com auxílio de um caminhão guindaste. A cena termina com imagens aéreas e close-ups destacando os detalhes da construção. Paraíso do Sul recebeu diversas famílias de imigrantes, inicialmente na região da Vila Paraíso, onde até hoje podem ser vistas algumas das moradias mais antigas ainda de pé. No século XIX, os colonos alemães que chegaram à colônia Santo Ângelo trouxeram consigo não apenas seus costumes, mas também seu modo próprio de construir. As casas seguiam o estilo enxaimel, um sistema de construção de origem germânica, baseado no encaixe de vigas de madeira, formando uma estrutura firme e duradoura, mesmo sem uso de pregos. Os vãos dessa estrutura eram preenchidos com barro misturado à palha, ou em fases posteriores, com tijolos crus. As paredes eram altas e as janelas pequenas para proteger do frio. O telhado era inclinado, feito com telhas artesanais ou tabuinhas de madeira, facilitando o escoamento da água da chuva. Essas construções eram erguidas por mutirões de vizinhos e familiares, num sistema comunitário chamado de Bauernhilfe, típico das zonas rurais. Algumas dessas casas chegaram a durar mais de 100 anos, e embora poucas tenham resistido intactas, ainda é possível encontrar exemplares na região da Vila Paraíso. Essas casas são atualmente raridades históricas. A maioria foi demolida, reformada ou substituída por construções modernas. O que restou são poucas joias da arquitetura rural, que precisam ser preservadas como patrimônio. A presença alemã moldou não apenas a paisagem, mas a cultura, o sotaque, as festas e o modo de vida de boa parte do município. Quando iniciamos este projeto, sabíamos que nem tudo poderia ser encontrado com os olhos. Grande parte das histórias de Paraíso do Sul está enterrada, apagada ou esquecida. Mas também sabíamos que a memória pode sobreviver de muitas formas, nas pedras das ruínas, nas árvores centenárias do entorno, nos arquivos guardados em armários antigos, nos depoimentos de quem viveu e, sobretudo, na escuta atenta da comunidade. Este documentário é o início de um processo, um convite à redescoberta, um chamado à preservação. A história de Paraíso do Sul não está apenas nos livros. Está no solo que pisamos, nas casas que resistem, nas vozes que ecoam dentro de nós. Cada ruína, cada nome de localidade, cada memória esquecida tem valor. Resgatar essas narrativas é resgatar a nós mesmos. Que este curta-metragem seja semente, para que o passado não seja apenas saudade, mas ferramenta viva de construção do futuro. Colina Verde ao pôr do sol nublado. Texto na tela. Pesquisa, roteiro e produção Cristiano James Kleinert.